Oi, pessoal, eu sou o Alisson e esse é o primeiro vídeo do Cultura do Caractere, que é um projeto que eu venho trabalhando aí é, por mais ou menos um ano, onde eu tive que desenvolver um aplicativo para celular, que eu vou mostrar para vocês como que funciona, como que foi desenvolvido, quais as tecnologias que eu estou utilizando. E a ideia de começar esse canal é explicar para a galera que não é de tecnologia como que a gente pode, por exemplo, criar um aplicativo ou criar um website ou criar, por exemplo, programação para, sei lá, qualquer tipo de dispositivo e falar um pouco sobre a minha rotina de como que é trabalhar com TI, que eu já tenho mais ou menos uns 10 anos de experiência. E aí eu acho que vai ser interessante. Eu acho que tem bastante coisa aí para agregar. Pra gente, tem bastante coisa aí para a gente falar sobre. E aí eu queria começar mostrando esse projeto que eu vim trabalhando, que é o Cultura do Caractere. Eu tenho aqui, por exemplo, o website. Todo esse website ele foi desenvolvido uma tecnologia em cima de uma tecnologia chamada Flutter, que é um framework em cima de uma linguagem de programação chamada Dart. Dart é uma linguagem de programação que foi desenvolvida aí pelo Google com o objetivo de rodar o mesmo código em diferentes plataformas. Escreve um código para rodar no seu iPhone, aí o mesmo código roda no seu Android e o mesmo código roda no seu macOS, o mesmo código roda no Linux, no Windows e também na web. Então, esse foi um fator decisivo que me fez escolher essa linguagem de programação. Então, por exemplo, todo mundo pode acessar aqui o website culturadocaractere.com.br. Aqui do lado tem os tópicos, nem todos os tópicos. Eu tenho grupos para falar sobre determinados assuntos. A maioria dos grupos aqui, por enquanto, foi eu que criei, porque eu venho usando essa plataforma como teste para gerar mais conteúdo para a internet. Quem já sabe quem sou eu, quem sabe que eu tenho esse blog, alisonmachado.com.br, que existe desde 2016, onde eu venho compartilhando alguns códigos aí, alguns dos projetos que eu venho trabalhando. Então, o primeiro post aqui, na verdade, isso nem é de 2016. O de 2016 foi o primeiro post quando eu fiz nesse blog, que eu já destruí e construí dezenas de vezes. Eu comecei utilizando o WordPress, aí depois eu mudei para Hugo, aí depois eu fiz o meu próprio, a minha própria plataforma. E hoje, por exemplo, esse blog aqui, todo o conteúdo que você vê, eu tenho os mesmos posts, por exemplo, nessa plataforma chamada Cultura do Caractere. Então, por exemplo, se você vier aqui no meu perfil, só vou voltar aqui para a página inicial, venho aqui no meu perfil, e aí todos os posts estão aqui. Então, eu posto uma vez aqui nessa plataforma, e aí o meu website, o meu blog, acessa através de uma REST API e pega esses dados. Um tempo atrás eu fiz um post explicando como que foi que eu desenvolvi essa plataforma. A ideia aqui é basicamente criar meio que uma rede social. Eu me inspirei bastante no Reddit e no Substack. Quem quiser mais detalhes tem esse grupo que eu criei aqui chamado Cultura do Caractere, que é onde eu tenho planos de postar sobre o desenvolvimento desse projeto. Então, o primeiro post que eu fiz se chama Cultura do Caractere, e diz o porquê do nome, que não foi eu que criei, foi um amigo meu que teve a ideia de colocar esse nome, Cultura do Caractere, que inicialmente era uma e-zine. Não sei se vocês já ouviram falar, mas e-zine é como se fosse uma revista virtual que a gente tinha antigamente. A maioria era sobre segurança da informação, sobre pen test, sobre uma programação assim mais avançada. Então eu acabei reutilizando o nome, estava sem criatividade para criar o nome novo. E aí acabei reutilizando, já tenho o domínio já faz muito tempo. Então basicamente está aqui explicando, né, que caractere, uma letra, um símbolo ou um sinal que representa algo. Na minha ideia,
na minha concepção, por exemplo, de cultura do caractere, a ideia que eu quis passar é que tudo que você vê, por exemplo, na internet, são caracteres. Então, tudo isso aqui, esse texto, são um conjunto de caracteres. Então, seria a cultura desses caracteres, desses códigos, que são coisas aí que a gente vê pela internet. Por exemplo, se você der um inspecionar aqui, a gente vai ver que tudo isso aqui não passa dessa sequência de caracteres. Então, esse é o website. Então, por exemplo, se você tiver no computador, dá para você acessar. Se você não tem uma conta, você pode registrar por aqui. Aí você vai receber um SMS, e esse SMS vai confirmar o seu usuário. Você pode vir aqui fazer as buscas, por exemplo, sobre os posts e falar, sei lá, sobre Terraform. Aí tem alguns posts aqui que eu escrevi sobre Terraform. Se você clicar aqui, aí tem lá explicando como criar uma instância utilizando Terraform e Google Cloud. E assim por diante, né? Então tem várias dessas coisas. Toda essa plataforma, ela está hospedada no que a gente chama de cloud, de plataformas cloud, que seria, por exemplo, aqui no caso, eu utilizo Azure. Eu utilizo Azure porque é a mesma plataforma que eu uso no trabalho. Eu tinha começado esse projeto no GCP, porque na questão de custo é bem mais barato. Então eu acabei fazendo aqui porque, como eu sou certificado Microsoft Azure Cloud, então eu tenho 3 certificações, ainda tem mais umas 2 ou 3 aí para serem desenvolvidas também, para eu tirar essas certificações. E aí eu pensei, bom, então eu já vou fazer meu projeto, eu já aprendo Azure, já utilizo no meu trabalho e utilizo no meu projeto também, tá tudo aqui. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre esses detalhes da Azure, eu criei um grupo aqui nesse tópico de programação, que se chama Cultura do Caractere Engineering. Quase todas as Big Techs, como Netflix, Substack, o Duolingo, por exemplo, eles têm um blog que a gente chama de engenharia. E aí esse blog de engenharia, ele tem como objetivo explicar como que a plataforma funciona, quais que são as tecnologias utilizadas, qual que é a organização, as ideias e o porquê deles terem tomado essas decisões. Então eu fiz esse diagrama aqui que está relativamente simples, apesar de estar um pouquinho obsoleto já que eu mudei algumas coisas, que aqui no caso sou eu, por exemplo, o desenvolvedor, que eu desenvolvo o meu código, envio esse código para uma plataforma que a gente chama de GitHub. O GitHub é basicamente um repositório de códigos, quase que uma rede social para desenvolvedores, onde você posta o seu código lá e outras pessoas podem analisar, podem comentar, podem modificar o seu código. É claro que você pode ter códigos privados, como é o caso desse que eu venho trabalhando. Pode ser que seja público no futuro, não decidi ainda. Eu tinha começado como um projeto open source, aí depois eu acabei fechando o código porque eu achei que tinha muita coisa, muita gambiarra, assim, que eu tinha que arrumar antes de fazer o código público, mas talvez eu faça isso público no futuro. E aí no GitHub a gente tem também uma plataforma que se chama GitHub Actions, que é basicamente para executar automações. Então, imagina que quando eu escrevo um código, esse código tem que ser analisado a questão de segurança, ele tem que ser compilado e esse código tem que ser enviado para algum lugar. Então, por exemplo, imagina que eu fiz o meu código e esse código tem que chegar no seu celular, ou esse código tem que chegar no seu computador, ou ele tem que chegar na Azure, que é onde o meu website está rodando, essa parte web aqui. É, Então, beleza, que o cara tem as 2 opções, que o usuário pode acessar pela web ou pelo celular. Aí aqui eu mostrei a tecnologia que eu utilizo, que é o Dart e Flutter. Então, quando você está no seu app do celular, quando você clica em alguma coisa, esse app vai para Microsoft Azure, faz uma conexão que a gente chama de conexões HTTP ou TCP, mas em próximos vídeos a gente pode entrar em detalhes sobre isso. Passa aqui por o que a gente chama de load balancer, e aí eu tenho, por exemplo, a minha infraestrutura, onde eu rodo, por exemplo, a parte web. Aqui eu coloquei em React, porque eu tinha começado o projeto fazendo React, só que estava muito difícil dar manutenção em 2 projetos,
que eu trabalho sozinho nesse projeto, eu venho programando celular, web, tudo back-end, tudo uma pessoa só, então fica difícil de fazer a manutenção. Eu acabei mudando para Flutter Web, apesar de que eu não acho que é bom o Flutter Web. Se vocês verem a usabilidade aqui, assim, ainda é muito inferior se a gente comparar com React ou com Angular, com tecnologias JavaScript no geral. Que o Flutter ele usa uma tecnologia chamada Canvas. Então, basicamente, ele não usa os mesmos elementos que o HTML utiliza, né? Ele tem uma página ali inicial e o resto é renderizado como se fosse, por exemplo, um programa que roda no desktop. Ele vai fazer o print, assim, como é que eu posso explicar? Vai renderizar os pixels da aplicação e aí não vai ficar do jeito que a gente é acostumado com a web, que é basicamente uma outra tecnologia. Então eu uso tecnologias, por exemplo, de containers, que a mais popular seriam ali o Docker. E aí, beleza, tá tudo rodando aqui, né? Tem alguns dos detalhes de como que eu faço a explicação, de como que eu faço essa aplicação. Eu criei também um perfil aqui no Instagram, que provavelmente não, né? Eu vou no futuro postar mais conteúdo, algumas coisas rápidas ali, algumas dicas rápidas de programação. Aqui é o GitHub Packages, onde eu faço o armazenamento dessas imagens. É, E aí é isso, né? Então, basicamente, essa daqui é a parte web, que dá para a gente dar uma olhada. Tudo isso que foi programado utilizando esses códigos aqui do Flutter. Então, quando você imaginar como se faz um aplicativo de celular, lembre desse montão de arquivos e pastas aqui que a gente acaba criando, que tem que ser programado. Vou só dar um expandir aqui, e aí vocês vão ver que, por exemplo, tudo tem esse monte de ponto Dart, que esse ponto Dart é o código em si do aplicativo, então tem as pastinhas aqui, por exemplo, mobile e desktop, porque quando você está no celular e quando você está no computador tem que ser mostrado de maneira diferente a tela, os componentes, as organizações e assim por diante. Deixa eu fechar isso aqui. Então é assim, é escrevendo esse monte de coisa aqui. E esse é um só dos arquivos, né? Tem, por exemplo, a telinha aqui de bloquear os usuários. Então eu deixei separado, por exemplo, o que que é código de tela, aqui nessa parte chamada strings. Eu tenho as rotas, que é o que diferencia uma tela da outra, quando você vai de uma tela para outra tela, é assim que a gente tem que dizer para o aplicativo. Tem a parte de repositório, que é quando eu conecto com alguma fonte externa de dados. Então, imagina que alguém fez o post, você tem que buscar esse post de algum lugar, e por aqui que a gente faz. E aí eu utilizo um framework chamado Block, que é onde fica a lógica de negócio ali, né? Então, por exemplo, quando um usuário faz um login, quando um usuário muda o perfil dele, né? Quando ele edita o nome e tal. E aí tem todas essas coisas aqui, e aí mais para o futuro a gente pode entrar em detalhes sobre como que isso é feito. Todo o trabalho aqui, o versionamento do código eu faço utilizando o GitHub Desktop. Então, por exemplo, se eu abrir esse projetinho aqui, eu tenho também a minha API, que é feita em Golang. Isso aqui eu vou mudar, por enquanto ainda é uma REST API. Aí eu vou mudar para gRPC, a gente chama gRPC, que é um outro esquema de organização. Mais para o futuro também a gente vai entrar em detalhes. Conforme eu vou programando, eu vou compartilhar com vocês as ideias aí do porquê que a gente está tomando as decisões. A gente sabe que hoje na internet existe esse movimento que a gente chama de Build in Public ou Learn in Public, que é conforme você vai aprendendo, conforme você vai construindo, você vai é, compartilhando ali na internet, né? Com a galera que gosta do seu conteúdo. E aí eu vou mostrar um pouquinho aqui também do aplicativo, como que funciona. Então, só vou começar a gravar a tela do meu celular aqui.
E aí, beleza. Comecei a gravar. Então, se você quiser instalar o aplicativo, está disponível para Android e também para iOS. Só vim aqui na busca. Aí você vai procurar por Cultura do Caractere. Clicou aqui e aqui sou eu. Você vai clicar aqui no instalar, vai abrir e aí beleza. É assim que o aplicativo é no seu celular. Como eu já estou logado, eu uso para testar. Tá aqui, esse é o meu perfil. Posso clicar aqui em My Profile. E aí, beleza, você pode se subscrever, tem várias coisas que são em inglês e em português que eu acabei misturando, porque alguns amigos aqui meu, indianos, por exemplo, eles testam os aplicativos, ou amigos meus alemães também, eles me ajudam aí a testar. Você pode, por exemplo, procurar por grupos. Aqui, se você clicar em grupos, vai mostrar todos os grupos que estão disponíveis. Eu ainda não criei conteúdo para todos os grupos, mas, por exemplo, se você quiser falar sobre Golang, você vem aqui no grupo de Golang, e aí você pode fazer parte desse grupo, ou, por exemplo, de Big Data. Esse post aqui foi um post que eu escrevi porque entraram em contato comigo por e-mail, falando assim, eu achei esse seu tutorial de Hadoop, mas era da versão 2 do Hadoop, já fazia muito tempo que eu tinha escrito. E aí eles pediram assim, cara, dá para fazer uma versão atualizada aí? Por exemplo, aqui tá o link da versão 2. Quem quiser ver as diferenças, tá aqui o link, só clicar lá e ver. É, E aí, beleza, aqui eu fui só explicando, coloquei as diferenças e tal. E aí é isso. Então, se você quiser entrar em qualquer grupo, você pode vir aqui, vou entrar nesse de Big Data de novo. Você pode entrar, se você clicar aqui em Start a New Discussion, você tem a opção nova, novo post, por exemplo. Vou colocar aqui novo post, conteúdo do post, e aí você dá um enviar, refresh, tá aqui, ó. Então, já fiz o meu post, posso compartilhar, clico aqui em share, posso mandar para alguém que eu queira compartilhar. Posso comentar nesse post, se alguém vem aqui embaixo, coloco, opa, maneiro, e aí mando para lá, e aí já está aqui, está comentado. Então, assim, para quem não tem nenhuma ideia de como começar com qualquer projeto de tecnologia que seja, meu canal vai estar aí para isso, para a gente trocar ideia e tentar entender como desvendar essa questão de construir qualquer coisa que seja envolvendo tecnologia, né? Não necessariamente somente aplicativos, porque eu vejo que tem muita gente que reclama que a galera faz freelancer e o pessoal fala, pô, queria criar um aplicativo simples aí, por exemplo, alguma coisa tipo Uber. Aí imagina o quão simples é o Uber, uma empresa que tem, sei lá, 50 mil funcionários. Então eu vejo que a galera não sabe, por exemplo, quantificar o trabalho que é construir tecnologia, seja um aplicativo, seja um sistema web, porque as pessoas tendem a reduzir simplesmente a um website, o que não é somente um website, tem várias coisas ali inclusas em se fazer um website, se vai tem, por exemplo, banco de dados, e aí, enfim, todas essas coisas aí. Não só de tecnologia a gente vai falar, mas a gente vai falar também sobre idiomas. Eu falo inglês fluente, estou estudando alemão, então, por exemplo, se você quiser trocar uma ideia e tiver dúvidas de inglês, você pode vir aqui nos grupos. E aí tem um grupo que eu criei chamado Aprender Inglês, que eu coloco algumas dicas aqui, algumas coisas eu roubo do Instagram lá, eu vejo que a galera posta, eu acho que é legal e aí eu acabo postando aqui. Ou, por exemplo, de alemão, que eu ainda estou aprendendo, tem um grupo chamado Deutsch Lernen, que aí eu posto também algumas coisas também roubo do Instagram. Eu vejo lá que é legal e aí eu vou compartilhando com a galera. E aí tem os meus amigos indianos, que também fazem parte aqui do aplicativo, alguns deles.
Então eu criei esse grupo chamado Connection Brasil Índia, onde eu criei um post aqui que tem um grande amigo meu chamado Punit, ele trabalha comigo e aí ele também me ajuda a testar, ele achou bem legal o aplicativo. Eu acho que a gente tem muito a aprender com os indianos, sempre quando a gente vê, por exemplo, os CEOs das grandes empresas aí, Microsoft, Google, grande maioria é indiano, quando a gente vê um filme, os engenheiros ali, os gênios, são quase sempre indianos, então acho que a gente tem muita coisa a compartilhar e aprender, não só aprender, como também ensinar. É, E aí, é isso aí, cara. Acho que pro primeiro vídeo, acho que ficou bastante longo, mas a gente pode trabalhar junto aí e ver no que dá. Então, se você achou legal, quer ver os próximos vídeos aí, só se inscrever e a gente vai trocando uma ideia. Então, muito obrigado se você chegou aí até aqui e tamo junto.